Continuando com os devocionais, agora, Gotas de Amor, do Hernandes. Os pés formosos que vão. Como são belos sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação. Isaías 52:7. O mundo está encharcado de más notícias, tragédias e mais tragédias entopem os jornais impressos e televisivos todos os dias. As pessoas estão tão doentes emocionalmente que buscam ainda mais sofregamente notícias trágicas. Neste mundo tão marcado pelo desespero, os pés dos que anunciam boas novas são formosos. O profeta está falando não a respeito de boas novas econômicas e políticas, mas de boas novas de paz e salvação. Essas coisas boas não vêm da terra, mas do céu. Não emanam das pessoas, mas procedem de Deus. Os missionários, embora desprezados pelas pessoas, são reconhecidos por Deus. Embora muitas vezes não tenham nada, possuem tudo. Embora desassistidos de riqueza da terra, enriquecem a muitos, pois trazem uma mensagem de esperança, paz e salvação. Seus pés são formosos porque por onde andam semeiam a boa semente do evangelho. Essa semente frutifica na boa terra a 30, a 60 e a 100 por um. Essa semente é a divina semente, por meio dela somos regenerados pelo Espírito Santo. Nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Tornamo-nos filhos de Deus, herdeiros de Deus, santuários da morada do Altíssimo. Que você seja um mensageiro da paz, um embaixador de Cristo, a rogar às pessoas que se reconciliem com Deus. Muito edificante, né? Próximo, os joelhos dobrados que oram. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Isaías 62:6. Não se faz missões sem oração. O profeta Isaías retrata essa realidade de forma eloquente. Isaías 62:6-7. Vamos, lembrando o versículo, Isaías 62:6. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calarão nem de dia nem de noite. Não se faz missões sem oração. O profeta Isaías retrata essa realidade de forma eloquente. Isaías 62:6-7. A oração precisa ser vigilante. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros. A igreja precisa orar e vigiar, mantendo os olhos abertos para ver o que está acontecendo à sua volta. A oração precisa ser também perseverante, que não se calarão de dia nem de noite. Não basta ter entusiasmo para orar por um tempo e depois arrefecer o ânimo. Sem oração deixaremos brechas em nossa armadura. A oração ainda precisa ser fundamentada nas promessas de Deus. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis. Ora eficazmente aquele que ora segundo a vontade de Deus, e ora segundo a vontade de Deus aquele que ora estribado nas promessas que o próprio Deus firmou em sua palavra. A oração precisa, outro sim, ser importuna para nós e para Deus. Não descanseis e não lhes deis descanso. Precisamos bombardear o céu com as nossas orações e jamais esmorecer nessa luta. Na oração não lutamos contra o diabo, lutamos com Deus. Finalmente, a oração precisa ser objetiva, até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Devemos orar objetiva e perseverantemente até que a igreja precisa ser restaurada para ser agente de transformação no mundo. Continuação, as mãos generosas que ofertam. Mas tendo tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito que enviastes. Filipenses 4:18. É impossível fazer a obra missionária sem parceria. Aqueles que ficam na retaguarda e sustentam os missionários no campo estão fazendo missões tanto quanto aqueles que mergulham nas frentes mais acesas da batalha. O maior e melhor investimento que podemos fazer na vida é o investimento na obra missionária. Na mesma medida em que semeamos e investimos no reino de Deus, ele multiplica a nossa sementeira. Quando cuidamos das coisas de Deus, ele cuida das nossas coisas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Investir em missões é mais seguro do que investir em ouro. Investir na salvação de vidas é sábio, porque é um investimento de consequências eternas. A igreja de Filipos fez isso com o apóstolo Paulo. Ajudou em seu ministério, dando-lhe suporte financeiro. Tornou-se parceira de Paulo em dar e receber. Associou-se com ele em sua tribulação. Mesmo sendo uma igreja pobre
pobre, passando por muitas tribulações, contribuiu com alegria até mesmo acima de suas posses. Oswald Smith, pastor da Igreja do Povo, em Toronto, Canadá, levou aquela igreja a ser um corpo missionário. Até hoje, essa igreja investe mais de 50% do seu orçamento em missões transculturais. Este é um exemplo digno de ser imitado. É tempo de abrirmos não apenas nossos lábios, mas também nossos bolsos, até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O propósito de Deus é que a igreja pregue o evangelho a toda criatura e faça os discípulos em todas as nações, sendo testemunha de Cristo até os confins da terra. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados e comprou com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A sua morte não apenas possibilitou a salvação, ele nos comprou com o seu sangue. Sua morte foi vicária, ou seja, substitutiva. Jesus morreu pela sua igreja, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Agora essa notícia precisa ser proclamada com urgência, no poder do Espírito Santo, a todos os povos da terra, em todos os lugares, em todos os tempos. Há ainda muitas etnias inalcançadas. Há muitos povos que nunca ouviram as boas novas da salvação. Mais de 80% do esforço missionário da igreja é endereçado aos povos já alcançados. Há milhares de etnias na terra que não têm sequer um versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma. Muitos povos nunca receberam um missionário. Se a nossa visão missionária não engloba o mundo inteiro, ainda não temos a visão de Deus. A obra missionária não é primeiro aqui em nossa Jerusalém, e depois em nossa região, Judéia, e mais tarde entre nossos vizinhos próximos, Samaria, e só então nos confins da terra. A obra missionária deve ser realizada aqui e além fronteiras ao mesmo tempo. A missão do atalaia. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, eu te considerarei culpado pela morte dele. Ezequiel 33:8. As cidades antigas eram amuralhadas. Sobre essas muralhas havia torres, dentro das quais ficava o atalaia ou sentinela. A sua função era manter os olhos bem abertos e os ouvidos atentos para qualquer aproximação de um inimigo. Cabia a ele avisar o povo que estava dentro dos muros acerca de qualquer ameaça de invasão. Deus usa essa figura e diz que nós somos seus atalaias. Cabe a nós avisar os pecadores acerca do grande perigo que correm. Cabe a nós alertá-los acerca da urgente necessidade de arrependimento. É nosso dever exortá-los a se reconciliarem com Deus e a buscarem o Senhor enquanto Ele está perto. Se nós omitirmos e se nos acovardarmos, se calarmos a nossa voz e o perverso não for avisado acerca do perigo que corre a sua alma, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus requererá de nossas mãos seu sangue. Sonegar aos pecadores a única mensagem que lhes pode oferecer esperança e abrir-lhes o caminho da vida eterna é um grave pecado. O atalaia deve tocar a trombeta e avisar os pecadores que eles precisam se preparar para encontrar com o Senhor. Dar o som incerto e substituir o evangelho por outra mensagem é uma traição impiedosa. Cabe ao atalaia ser fiel, cabe ao atalaia ter senso de urgência, cabe ao atalaia erguer sua voz e anunciar que a salvação pertence a Deus e que só por meio de Cristo os pecadores podem se reconciliar com Deus. Mais uma. A segunda vinda de Cristo é a obra missionária. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações e então virá o fim. Mateus 24:14. Jesus veio ao mundo, fez-se carne, andou entre nós, morreu por nós, ressuscitou, voltou ao céu e virá novamente com grande poder e glória. Antes de ir para o céu, porém, enviou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura, a fazer discípulos de todas as nações, a testemunhar no poder do Espírito, até os confins da terra. Agora, em seu sermão profético, Jesus conecta a obra missionária realizada pela igreja com a sua segunda vinda. Antes de Jesus voltar para a igreja deve voltar-se para o mundo a fim de proclamar o evangelho da graça. A agenda do céu está estreitamente ligada à agenda da terra. A agenda de Deus está intimamente relacionada à agenda da igreja. Primeiro, a igreja cumpre sua missão no mundo. Depois, Jesus volta para buscar a igreja do mundo. Antes de desejar ardentemente a volta de Cristo, a igreja deve apressar a vinda de Cristo, anunciando ao mundo o evangelho. Deus escolheu um povo na eternidade e o entregou a seu filho. Jesus morreu por este povo e comprou dentre as nações da terra. Agora Jesus comissiona a sua igreja a ir a todos os povos anunciando o evangelho, e ele deixou claro que somente voltará quando o evangelho do reino for pregado por todo o mundo, para este testemunho de todas as nações. Você tem obedecido esta ordem expressa de Jesus?
Erguei os vossos olhos. Levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. João 4,35. Jesus estava na Judeia, a caminho da Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, embora não fosse o caminho mais usual. Ali Jesus tinha uma agenda traçada na eternidade para salvar a mulher samaritana e com ela muitos do seu povo. Possivelmente, quando os samaritanos se aproximaram depois do testemunho da mulher, rogando a Jesus que permanecesse com eles, Jesus disse aos discípulos para erguer os olhos, a fim de ver os campos maduros, prontos para serem ceifados. Em primeiro lugar, precisamos ter a visão de que as pessoas estão perdidas sem o Evangelho. Elas têm muitas religiões e muitos deuses, mas sem o Evangelho estão perdidas. Tem muitos templos religiosos e muitos credos, mas sem o Evangelho estão mergulhadas em densas trevas. Em segundo lugar, precisamos ter a visão de que a obra de Deus não pode esperar. Jesus disse para seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a completar a sua obra. Jesus estava com fome, mas proclamar as boas novas de salvação aos samaritanos era uma tarefa ainda mais urgente. Em terceiro lugar, precisamos ter a visão de que não há substitutos para o Evangelho. Muitos trocam a mensagem do Evangelho por psicologia de autoajuda. Outros pregam apenas justiça social e não a cruz de Cristo. Há aqueles que pregam sobre prosperidade, curas e milagres, sonegam ao povo a palavra da salvação. Precisamos erguer os olhos e ver os campos que já branquejam. É tempo de ceifar. Então, até aqui. A paz.